tema bastante pertinente. Vamos falar sobre inteligência artificial. Mas antes de chamar o nosso próximo palestrante, gostaria de convidar a todos os presentes a acederem ao nosso Wi-Fi e a gentilmente responderem ao nosso inquérito de satisfação a respeito deste Fórum 2025. Importa referir também que está neste exato momento a decorrer as semifinais singulares e a final dos pares nos nossos campos adjacentes a este auditório. E convidamos a todos para amanhã a final dos singulares, às 10 horas, ténis profissional. São todos muito bem-vindos a estes eventos que estão a decorrer e que decorrerá amanhã. Agora sim chamo o Miguel Trigo, que vai um keynote speaker, PhD em inteligência competitiva. Inteligência artificial é o tema do momento. Então, o espaço é seu, tenha bondade. Ora, muito bom dia, ou boa tarde, acho que ainda é bom dia, não é? Bom dia a todos. É boa tarde? Pronto. Em Portugal costumamos dizer, antes do almoço é bom dia, depois de almoçar, boa tarde, mas boa tarde a todos. Como eu também gosto de ser do contra, é boa tarde. Eu, obviamente, gostaria de começar por saudar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Federação Angolana de Ténis, o Presidente da Federação Moçambicana de Ténis, o Sr. Presidente do CAT, a Sra. Vice-Presidente da Federação Internacional de Ténis, que penso que também estará por aí. Todos os dirigentes, que não é fácil ser dirigente desportivo, tem que se dar muito do seu tempo, muito do seu esforço para conseguir realmente fazer com que mais pessoas pratiquem desporto e muitas vezes não é reconhecido esse esforço. Pessoas ligadas ao marketing, minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma honra estar aqui hoje e é também uma experiência emocional para mim. Há 51 anos atrás, no bairro do Cruzeiro, 7 de fevereiro de 74, eu nasci. E retorno, passados 51 anos, é realmente algo que eu estou a falar e estou aqui a arrepiar-me, porque o que eu conhecia era das histórias da pessoa mais importante na minha vida, minha avó. E agora estou a sentir todas aquelas palavras, como ela me contava, como era diferente e as saudades que tinha, estou a senti-las. Portanto, quero agradecer, obviamente, pelo convite que me foi possível ter esta experiência. Muito obrigado. Ora, muito bem. Hoje, nesta sessão, eu vou trazer inovação, vou tentar trazer algo que foi feito, que foi inovador já em termos de marketing desportivo e vou também tentar, obviamente, motivar-vos a todos para experimentar a inteligência artificial, ou seja, eu vou mostrar casos e se calhar casos que estão, não é, que são aqueles mais mediáticos e feitos a um nível realmente acima da média, mas depois vou trazer casos reais que eu, estando aqui hoje e agora, posso experimentar. E ao tentar motivá-los, vou motivá-los para vencerem aquilo que vocês desejam realizar, ok? Que é conseguirem atrair mais pessoas para as vossas modalidades, conseguirem atrair mais patrocinadores e por aí fora. Isso é o que eu vou tentar fazer, ok? Vamos lá ver se sou bem sucedido. O título da palestra é Inteligência Artificial ao Serviço do Marketing Desportivo. Como vos disse, vou trazer casos reais, mas eu gosto de pegar em casos e tentar perceber porque é que eles foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, porque também devemos aprender e se calhar até aprendemos mais com as coisas que correm mal do que aquilo que corre bem. E, finalmente,
vou propor algumas ações que acho que todos vocês vão ser capazes de realizar se forem aquilo que temos que ser num mundo que muda todos os dias, e é este o mundo que hoje vivemos, de mudança exponencial, ok? As coisas todos os dias. Não é? Aquilo que eu vou trazer hoje já não é atual, apesar de eu ter preparado há 2 dias. Certamente nos últimos 2 dias já temos novas ferramentas de IA que permitem coisas ainda mais extraordinárias. E então nós temos que ser curiosos. Temos que voltar a ser crianças. Não é? Nós, quando éramos crianças, abusávamos de uma pergunta que temos que voltar a abusar. Porquê? Não é? Até que os nossos pais diziam, agora cala-te, senão... Não é? E depois entramos na escola, e na escola disseram assim, acabou os porquês. Agora tens que ser igual aos outros e tens de te comportar. E depois fomos fazendo todo um percurso em que só tínhamos que seguir aquilo que nos dizia. E de repente temos as organizações a dizer assim, mas eu preciso de pessoas que saibam fazer diferente, porque o mundo mudou. Portanto, curiosidade fundamental. A inteligência artificial não morde, ainda pelo menos, portanto, temos que ir experimentar. E é isso que eu quero também motivá-los. Não é? Nós temos cerca de 60 minutos, penso eu, já com perguntas e respostas, não é 60 minutos só a ouvir-me falar. E eu vou tentar ali com a anuência da nossa responsável máxima aqui das sessões, poder fazer a espaço de perguntas e respostas antes do final. Não é? Lá está, eu gosto de ser de contra, eu avisei. Porque eu acho que isso é que é importante. Ou seja, depois de eu mostrar algumas das coisas que são possíveis fazer, se calhar vou despertar em vocês algumas questões, não é? E eu acho muito mais importante podermos conversar sobre elas do que estar aqui pronto a debitar conhecimento. Okay? Pronto, o meu nome, como foi dito, é Miguel Trigo. Caracterizo-me por ser palestrante, em primeiro lugar. É isso que me faz ter flow. Não é? Este espírito em que nós não damos conta que o tempo passou. E para vocês é horrível porque não é? Eu estou aqui a falar e parece-me que comecei há 2 minutos. Não é? Pronto. E é isso que me traz o meu flow. Para além disso, sou professor universitário também. Não é? Estava a confidencializar ali, inclusivamente quando oriento teses de doutoramento, eu gosto é que me tragam coisas difíceis. Não é? Eu fui o diretor de tese, fui o orientador da primeira tese de doutoramento defendida em Portugal sobre blockchain. Não percebia nada do tema. Okay? Mas disse, fantástico, vou aprender. E um dia sem aprender, para mim, é um dia mal gasto. Okay? Até porque temos tudo à nossa disposição para aprender. Temos que ter a curiosidade e o empenho de querer ser melhor. E então, para além de professor, também tenho assento no Conselho de Administração da Fundação Fernando Pessoa, ou seja, estas experiências permitem-me ser o que sou hoje, mas acima de tudo eu gosto é de falar. Portanto, pedi à moderadora, pedi à chefe de cerimónias, avise-me, não é? Porque gosto mesmo muito de falar e vocês vão perceber. Avancemos então, esta é a agenda, a que eu preferi chamar uma viagem, ok? E digo que vamos fazer uma viagem em 3 atos, começando então com os casos práticos, ou seja, vamos ver casos que funcionaram, mas a seguir, para mim muito mais importante é perceber porque é que eles funcionaram. E trago aqui, digo ali a lente dos jobs to be done, aquilo é uma teoria que se chama Teoria dos Jobs to be done, pela qual eu me apaixonei há uns anos. Esta teoria foi desenvolvida por 2 pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa chamada Bob Moesta, que foi uma pessoa que já lançou mais de 3.000 produtos e serviços,
pessoa eminentemente da prática, em conjunto com um professor de Harvard, chamado Clayton Christensen, que vocês certamente conhecem, que foi o senhor que cunhou o termo inovação disruptiva. Okay? Foi ele que a criou. Juntos criaram a teoria de Jobs to be done. E a teoria de Jobs to be done é que nos dá a resposta, ou seja, foi um percurso que eles realizaram de várias interações, muito tempo para responder a uma questão. Porquê é que as pessoas compram? Eles preferiam utilizar o contratam, cada serviço ou produto, ou campanha de marketing, ou por aí fora. Ok? Não é porque nós fizemos coisas espetaculares. É porque ela vai ajudar as pessoas a realizar um progresso que desejam fazer naquele momento. E eu então trago aqui um bocadinho isto. Ou seja, se calhar não vou falar só para treinadores, só para dirigentes, vou trazer os adeptos. Ok? Porque acho que também precisamos de os trazer. Para crescer, temos que trazer mais gente a gostar dos nossos desportos. Finalmente, vamos então ter a parte prática. Ok? Vou trazer aqui 3 sprints práticos, usando um assistente de IA apenas. Custa $20 por mês. Ok? E vão ver que é possível fazer algumas coisas interessantes com $20 por mês. Pelo menos para começar, se calhar não precisamos de começar logo com contratos milionários com algumas das maiores do mundo. Ok? É uma ferramenta criada na Índia e é simplesmente fantástica. Ora bem, começamos então com o ato 1 e eu trago aqui aquilo que eu acho que é mais importante destes casos. Perceber como é que, utilizando a IA para personalizar a experiência dos adeptos, as organizações que o fizeram geraram negócio, ok? Traz resultados e traz também fidelidade dos adeptos, ok? E começaremos com um caso que todos daqui, certamente a maior parte, aliás, porque são ligados ao ténis, conhecem, o Wimbledon, ok? E a parceria com o Wimbledon e que o clube responsável por organizar o torneio do Wimbledon fez com a IBM, que, utilizando inteligência artificial, criaram vários destaques das principais jogadas de todos os jogos, ok? Porque, mais uma vez, foquemos-nos na questão da personalização, ok? Todos nós, se calhar, gostamos de jogadores diferentes e queremos ver coisas diferentes. E então, porque é que eu tenho que ver o que toda a gente vê? Ok? E depois criou ali uma coisa que eu também volto a referir, muito importante, que é, criou uma camada de contexto personalizado. Ou seja, cada pessoa que estava a utilizar a plataforma do torneio conseguia ir assistindo, graças, obviamente, à capacidade que a inteligência artificial tem de ir analisar dados históricos de forma super rápida, perceber quais eram as probabilidades de um jogador ganhar ou não ganhar a partida. Ok? E estes dados iam sendo dados aos adeptos em tempo real, ok? À medida que o jogo ia acontecendo. E da mesma forma, para pessoas como eu que não percebem de ténis, peço desculpa, ia-me mostrando porque é que aquela jogada foi importante. Ontem o professor Luís Sousa falava, não é? O ténis é para pessoas inteligentes. Ou seja, eu tenho que saber porque é que usei aquela jogada. E a IA ajuda alguém como eu a perceber porque é que aquilo foi importante, porque senão, para mim... E então o que é que conseguiram? Em vez de eu estar a assistir a um jogo, eu estava a envolver-me cada vez mais no jogo. Eu sentia-me cada vez mais alguém que estava a assistir a uma coisa que eu conseguia finalmente perceber melhor. Ter o tal dado de inteligência que só os treinadores e os jogadores têm. E pá, eu não preciso de ser analista porque eu gosto é de ser adepto.
E então, esta para mim este é um grande exemplo de como um torneio, acho que já será centenário, não? Não, é capaz de não ser, mas já é um torneio com uma tradição incrível, consegue inovar. Ok? Portanto, se o Wimbledon consegue inovar e sentiu necessidade de inovar, todos os que estamos aqui não podemos fazer que não é connosco. Ok? Lá está, mais uma vez, esta questão da personalização fez com que as pessoas se entusiasmassem, passassem mais tempo na plataforma e, como vocês vão ver, gerassem negócio. Os dados divulgados sobre o torneio do Wimbledon, o último torneio do Wimbledon, mostraram que mais 33% de pessoas se registaram na plataforma relativamente à edição anterior. Mostraram também que houve mais de 2 bilhões de impressões na internet. Ou seja, eu, ao estar mais envolvido no jogo, vou partilhar mais, porque sei o que está a acontecer e gosto de mostrar que faço parte de uma tribo. E, finalmente, aumentaram as vendas de retalho, ou seja, material relativo ao torneio do Wimbledon, sejam toalhas com o logo, seja equipamentos, e por aí fora aumentaram em 54% as vendas. Ok? Porquê? Porque eu criei feeds personalizados que tinham mais a ver com aquilo que as pessoas que estavam a vê-los realmente gostam. Isto deveria ter som. Bom, tudo bem. Isto é um anúncio que a IBM colocou na sua página de Instagram, ok? E daqui eles mostram um pouquinho daquilo que eu acho que acabei de relatar, mas mostraram aquilo que realmente criaram de diferente. E o que eles criaram de diferente foi, e ali diziam, o contexto parece que é uma coisa que não é importante até que deixa de aparecer. Não é? Ou seja, a criação do contexto para as pessoas, saber porque é que aquilo foi uma jogada importante e ajudar as pessoas a sentir-se mais conhecedoras. Nós gostamos de perceber das coisas. Segundo exemplo, também tradição com inovação. Alguns de vocês estão ligados aos comitês olímpicos. Também certamente conhecerão este exemplo. Nas Olimpíadas de Paris houve uma parceria entre o Comitê Olímpico Internacional e a Deloitte para criarem, não é? Começaram por agregar dados de fãs num perfil único e conseguiram melhorar a experiência que cada pessoa tinha de poder ter acesso àquilo que se passava nos Jogos Olímpicos e, obviamente, quando eu tenho dados trabalhados, mais concretos sobre pessoas, os patrocinadores se calhar acham mais interessante, não é? Porque lhes estamos a dar ferramentas para convencerem mais facilmente pessoas que já estarão mais disponíveis para serem convencidas. Ok? Não estou a disparar para todos. E ao fazerem esta plataforma, não é, dos 200 milhões de fãs, conseguiram... a IA também ajudou a isto. Ou seja, a personalização de tal maneira que conseguiam criar conteúdos em 9 línguas diferentes. Ok? Ou seja, isto sim é personalização. E só a IA é que permitiu isto. Ok? Resultados divulgados: 16,7 bilhões de movimento na net. Ok? 85 milhões de novos seguidores. E agora só um à parte, ok? Vocês certamente sabem tão bem como eu que o segredo das redes sociais é não terem que criar os próprios conteúdos e porem-nos a nós a criar os conteúdos. E outro segredo, sabemos nós muito bem, é que adoramos ver os conteúdos colocados pelas pessoas que nós somos seguidores. Os fãs
adoram ver o que é que os atletas colocam na internet. Então a Samsung pegou e distribuiu 17.000 Galaxy Z Flip 6 por atletas, que começaram a passar fotos dos bastidores, fotos, as selfies da vitória, e isto fez, mais uma vez, ir àquilo que nós achamos que é o sucesso das redes sociais. Criação de conteúdos pelos utilizadores. E outra coisa, que é cada um de nós acredita muito mais na sinceridade de um post criado por um utilizador do que por uma marca. Ou seja, a Samsung não pôs nada. Okay? E conseguiu um alcance orgânico em massa. Chegamos ao meu desporto favorito, que acho que também é de muitos angolanos, basquetebol. Aqui percebo mais um bocadinho do que de ténis. Toronto Raptors, NBA. E estamos a falar da utilização de inteligência artificial para multiplicar a equipa de criativos e de marketing. Ok? Ou seja, a IA detectava as jogadas mais importantes dos jogos, ia também mostrando aos adeptos a inteligência por trás das jogadas, ok? Que normalmente estamos a ver um jogo, não estamos a detectar se houve um movimento que foi aquele o responsável por aquele ponto ser obtido, e nós só estamos a olhar para a bola, ok? Pronto. E depois, obviamente, editava e personalizava automaticamente os conteúdos. Resultados. 3 vezes mais conteúdo criado, diminuição de 70% do tempo de produção dos mesmos conteúdos. Maior engajamento, e aqui não estamos a falar de galinhas, esta é a piada para quem esteve cá ontem, não é? Que a galinha é que se engajava. Ou seja, a IA possibilitou também aumentar o engajamento dos fãs, o envolvimento dos adeptos, porque criou 20 campanhas diferentes em simultâneo. Okay? A equipa de marketing antes não conseguia fazer isto sozinho. Okay? E, por último, se calhar o menos importante destes resultados, os Toronto Raptors venceram um prémio de inovação atribuído pela própria Liga Americana. Portanto, recapitulando, qual foi o sucesso destes exemplos? O sucesso foi, efetivamente, conseguir perceber o que era importante para cada um dos diferentes atores. O que era importante para a marca, o que era importante para os fãs, o que era importante para as ligas e para os clubes e o que foi importante também para os atletas. Não é? Obviamente a IA também ajuda na performance dos atletas, a melhorar coisas que nós, se calhar, o olho humano não detecta, mas a IA vai ajudar a isso. Mas aqui também ajudou a melhorar a marca do próprio atleta, não é? A conseguir chegar a mais pessoas. E chegamos ao ato 2, ok? E aqui gosto sempre de fazer um ponto muito importante. A IA é uma ferramenta incrível para pessoas que dominam a sua área. Ok? A IA mente. Ok? E nós temos que dominar aquilo que estamos a pedir à IA para nos ajudar, porque senão podemos correr riscos que não devíamos. Ok? Ou seja, a inteligência artificial não é desculpa, não é... O meu filho está a tirar engenharia informática e disse, para que é que eu estou a tirar este curso? Eu não vou ter emprego. A IA já faz tudo. Eu disse, se só souberes de programação, é capaz de ter razão. Mas agora, como a IA vai fazer muito do teu trabalho de programação, tu tens que entender de negócio, do que é que as pessoas querem, e como também entendes de programação, vais ser bom a dizer à IA o que é que tem que fazer e vais ser bom, coisa que eu não sou capaz, de ver se a programação está direito. Ok? Portanto, é fundamental nós dominarmos aquilo que queremos que seja
a nossa área de especialização. Ok? Porque aí a IA vai nos ajudar a aumentar-nos a nós próprios. Portanto, ler livros continua a ser fundamental e não é de IA. Ok? É das nossas matérias. Ok? E a criatividade tem que vir de nós. Tudo que seja possível automatizar, a IA vai fazer melhor que os humanos. Ok? A IA não vai, obviamente, ser bom treinador de ténis. Vai ajudar o treinador a perceber algumas das coisas que se calhar lhe escaparam, mas ele depois é que tem que ver como é que vai fazer melhor com aquele atleta. A IA não vai, obviamente, substituir aquilo que é a empatia. Isso continua a ser uma coisa nossa. Ok? E nós temos que sempre olhar para o outro lado. E entramos então no ato 2. Perceber porque é que isto funcionou. Porque as pessoas que puseram isto em marcha olharam para aquilo que efetivamente importava para as pessoas para quem estavam a criar as coisas. E então, temos aqui rapidamente a explicação da teoria, não é? Que eu já falei há bocadinho sobre ela, mas temos ali alguém que está triste e está a pensar como é que eu volto a ficar ativo outra vez. Ok? Estou há vários anos a trabalhar de forma sedentária e estou a pensar, ok, mas como é que eu mudo? Não é? O meu eu atual é este e eu quero me ver ali. Ok? Portanto, eu quero fazer uma atividade física, mas tem que ser uma atividade física que me dê prazer. Não é? Eu tenho que conseguir fazê-lo sem estar a perceber que eu não me estou a divertir. Não é? E o ténis, eu depois de estar aqui no Kikuchi, fiquei com vontade de começar a jogar ténis pela primeira vez na vida. Porque consigo perceber, ok, eu não vou ser um profissional, mas o ténis, se calhar, é uma atividade fantástica para me voltar a pôr em forma. Quando eu olho para um adepto, eu consigo ver dois tipos de job, não é? Quero compreender melhor o jogo, não sou especialista, quero perceber porque é que aquela jogada foi uma boa jogada e porque é que aquela jogada marcou tudo o resto. Okay? Só para vos dar um exemplo, vocês certamente já ouviram falar do caso em que uma IA ganhou pela primeira vez ao maior campeão do mundo de um jogo chamado Go, que é um jogo muitíssimo mais difícil do que o xadrez, tem muito mais jogadas do que o xadrez, ok? E o chinês, que era campeão do mundo, era uma espécie de Cristiano Ronaldo, ok? E a jogada que a IA fez, que valeu a vitória, todos os analistas disseram: falhou, a IA está doida. Só que foi aquela jogada, como a IA consegue analisar padrões muito, não é? Uma quantidade de padrões muito maiores e mais rápido, foi aquela jogada que decidiu que a primeira vez a máquina ganhou ao maior campeão de Go. Okay? E depois também é assim, não há pior sentimento para qualquer um de nós que o FOMO, ou seja, Fear of Missing Out. Ou seja, sentir que perdi alguma coisa. Não é? É o que nos faz tomar a primeira decisão já, compro já, antes que esgote. Não é? Quando vamos marcar o hotel nas Caldas da Rainha ou em Óbidos, vamos ao Booking e aparece lá, atenção que já só há mais 2 quartos. Compro já. Ok? Portanto, eu como adepto, posso dizer assim, se calhar perdi alguma coisa importante do torneio. Quero ter a certeza que não aconteceu. Não é? E quero, em 30 segundos, voltar a saber que domino realmente tudo o que se passou e já agora que me permita partilhar com as minhas redes. E se eu for um patrocinador? Se for um patrocinador, eu quero ter a certeza
que o dinheiro que estou a investir está a ser bem gasto para a minha marca, obviamente. Não é? Então, eu tenho que conseguir ter provas, números e, se calhar, imagem, para eu ir à reunião do Conselho de Administração, se for o diretor de marketing, e dizer: nós vamos patrocinar o Fórum Kikuchi. Não é? Vejam os resultados que tivemos. Mas pronto, vamos então fazer um zoom in, ou seja, estivemos em Wimbledon, vamos voltar ao aqui e agora. Vamos para os casos práticos, ok? Que nós daqui, hoje, ou se quiserem, pronto, hoje é sábado, amanhã é dia de descanso, começamos para o mês que vem, não é? Que já é segunda-feira. O que é que nós podemos fazer? E eu trago, então, aqui um diretor, que pode ser um presidente de uma federação, um diretor de um clube, que se calhar tem alguns jobs para realizar, não é? E quer aumentar o envolvimento, não das galinhas, novamente, em tempo real, mas que também se coloca nos sapatos das pessoas que ele quer atrair e pensa: o que é importante para eles? O que é que o adepto quer? Quer ver em 30 segundos o que realmente lhe interessa e partilhar. E então, desculpem, voltemos ao Wimbledon, mas é por uma boa razão. Se calhar podemos aprender o que é que o Wimbledon fez. Ok? E então eu pedi à minha assistente de IA para começar a analisar uma página que a IBM publicou sobre aquilo que fizeram, e vocês vão ver aqui deste lado a minha conversa com o assistente de IA, que me vai dizendo o que é que aconteceu, o que é que foi feito. Okay? Eu vou-lhe perguntando o que é que usaram, que ferramentas utilizaram, por aí fora. Vão ver que eu lhe vou perguntar, por exemplo, se houve campanhas específicas de redes sociais. E ele disse-me que não. O trabalho foi maioritariamente na própria plataforma do evento. Okay? E eu depois pergunto assim: e consegues-me dizer qual foi a jornada do adepto? Ou seja, como é que foi planeado o envolvimento durante o torneio e por aí fora? E ela deu-me. Esta não foi feita pela tal de $20. Esta é uma ferramenta grátis, ok? Pronto. Se calhar melhor. Ou seja, o que é que uma das coisas que ela me disse foi: queria as tais recaps, ou seja, as tais 30 segundos de vídeo a recapitular o que mais importante se passou no jogo, ok? Com legendas, que é para o adepto perceber porque é que aquela jogada foi importante. E já agora, se possível, com um botão de próxima ação. As pessoas não sabem o que é que nós queremos que elas façam. Nós temos que lhes dizer, se calhar pode ser: veja outro vídeo, ou inscreva-se já com 30% de promoção nas novas aulas dadas pelo professor Luís Sousa. Ou, esta jogada só foi possível porque o atleta estava a usar a raquete tal. Quer comprar já a raquete? Ok? Nós temos que ajudar as pessoas no próximo passo. E então eu fui dizer ao meu assistente de IA: cria-me um recap de 30 segundos, que eu acho que vocês vão identificar quem são os atletas e onde é que isto foi. Torneio. O primeiro. Eu acho que até se houve um mosquito. É assim, obviamente eu digo assim, não estará perfeito, não percebo de ténis, peço desculpa. Este vídeo teve duas interações, ok? Uma primeira que correu menos bem, ok? Havia falhas no vídeo,
as legendas estavam muito grandes, tapava a maior parte da imagem. Aqui, se calhar, eu ainda ia dizer que ainda precisava de melhorar um bocadinho. 2 interações de alguém que não percebe nada disto. Ok? Portanto, vocês que percebem, aquilo era o resultado final, agora mostro como é que aquilo foi possível. Daquele lado, estão a ver? Eu coloquei o vídeo e disse, creme, isto. E ele lá disse, o que é que ia fazer? Ok? E vão ver que ele, inclusivamente, me vai começar a dizer quais vão ser as jogadas que ele acha mais importantes. Ok? Pronto. Cá está ele a dizer, acho que isto foi o mais importante. Vocês que sabem podem achar outra coisa diferente. Eu aceitei. Ok? Os perigos que eu há bocado falava. Ok? E vão ver que vai haver aqui mais uma interação que eu vou fazer a dizer que o vídeo tinha cortes e que as legendas estavam realmente muito grandes. E eu, ok, então vou melhorar. Pronto. E lá foi. E o resultado final foi aquele. E vão ver que eu, no fim, vou-lhe fazer um pedido, que é, olha, já agora, para eu não estar sempre a ter que ter este trabalho, vamos criar um agente que faça sempre isto. Que seja especializado em criar recapitulações de 30 segundos de jogadas de ténis com legendas e por aí fora. Pronto. Obviamente que eu disse assim, sendo de ténis e sendo uma coisa séria, tem que compreender tudo o que são as normas e as leis do ténis. E se calhar vocês tinham isso num PDF que podiam alimentá-lo. Eu não tinha. Então disse-lhe, olha, vai buscar tu. Pronto. Ele foi lá e foi buscar. Não é? Eu disse-lhe em que data estava e disse, quero isto bastante atual. Ok? Pronto. Cá está ele. O Tennis Recap Pro, chatbot especializado em criar recaps de vídeos de ténis com análise técnica e legendas profissionais. Pronto. Ok? Mas certamente os senhores presidentes de federações, os senhores diretores de clubes também têm esta preocupação. Eu tenho que atrair patrocinadores, não consigo fazer tudo sozinho. E nós já sabemos o que é que os patrocinadores querem. Ok? Isso já sabemos. Aqui vamos nos focar essencialmente em como é que eu consigo que a IA me ajude a atrair patrocinadores. E ela ajuda. Este foi o prompt que eu usei. Ou seja, quero que me ajudes a encontrar patrocinadores para o Open Internacional Kikuchi Village Club. Eu peço desculpa de me estar a intrometer onde não devo. Mas pronto, vão-me perdoar. Vejam aqui, a primeira resposta do meu assistente de IA foi no sentido de clarificar para ver bem o que é que eu queria. Okay? Depois de eu responder direitinho, vejam, aqui vamos ter o resumo do que ele fez. Ele encontrou-me 14 potenciais patrocinadores. Ok? Dividiu-as por, se calhar esta pode dar um patrocínio maior, esta um bocadinho menor. Ok? Pronto. Criou tudo isso. E a seguir, criou-me, já agora, o e-mail que eu devia mandar. Ok? E como vocês vão ver, neste e-mail temos 2 entidades. A Unitel, desculpem se está aí alguém da Unitel e eu esteja a sugerir alguma coisa, e o Banco de Fomento de Angola. E vocês vão ver o nível de personalização. E ele vai criar um e-mail tipo para cada um. Para uma empresa de telecomunicações, ele vai apostar em dizer, eu disse que eram 3.000 espectadores, devem ser mais, mas ele diz, é um evento de massas, portanto, uma telecomunicação quer ter muita gente, e no banco, ele disse, este é um evento onde vão estar as elites, os seus clientes. Ok? Mas ele tinha um defeito. Se vocês viram,
com atenção, e eu dei pouco tempo, tinham que estar mesmo atentos, ele dirigia ao diretor de marketing. E eu disse, eu não estou satisfeito, eu quero saber quem é a pessoa. Eu quero o decisor. Portanto, trabalha direitinho e vai ao LinkedIn ou à internet e descobre-me quem são as pessoas e os seus contactos. E fui tomar café. Ok? E ele foi fazê-lo e vão ver, ok? Ele começou a trabalhar e aqui deste lado já aparecem os perfis de LinkedIn dos decisores. E eu depois fui ver se eram mesmo eles e eram, não é? Porque isso eu conseguia, até ali eu conseguia chegar. Se fosse sobre ténis eu não... Mas eu tenho os perfis das pessoas, consigo pedir que depois ele me analise um LinkedIn daquela pessoa e por aí fora e consigo ainda personalizar mais a mensagem. Ok? Portanto, criamos um agente IA que nos vai deixar focar em todas aquelas coisas que a IA não nos consegue ajudar quando temos que organizar um evento para nos ajudar a atingir mais patrocinadores. Finalmente, os presidentes também gostam de dar trabalho ao pessoal do marketing e fazem bem. Não é? Mas, como vimos também nos casos reais, é possível aumentar a produtividade da equipa sem ter que aumentar a equipa, que também é uma coisa, e sem causar burnout na equipa, ok? Também não queremos isso. Ou seja, a IA vai ajudar a aumentar a produtividade sem aumentar o trabalho deles, ok? Pronto, e então vamos pedir ao assistente de IA. Isto é a cópia dos slides que eu estou a utilizar, ok? E disse assim, olha, eu vou fazer esta apresentação numa palestra e quero que tu ajudes a perceber quais poderiam ser as campanhas de marketing que eu deveria utilizar antes do torneio, durante o torneio e depois do torneio para conseguir um maior envolvimento dos adeptos. Ok? De ver o que eu estou a mostrar, possam ter acesso àquilo que o vídeo mostra, portanto, ajuda-me a descrever. Pronto, e ele descreve. Não é? Temos que saber fazer as perguntas. E temos que saber, não é? E aprendi, e ele disse-me parabéns por seres inclusivo, e eu fiquei com a responsabilidade de começar a partilhar também estas coisas. Ou seja, se precisarem, também temos essa hipótese. Ou seja, a IA ajuda-nos a tornar este tipo de eventos mais inclusivos. Ok? Aí, afinal, posso mostrar aqui rapidamente. Isto não foi a mesma IA, foi uma grátis também. Ok? Que uma das propostas que o meu assistente me fez foi criar um carrossel de Instagram.
Todas estas imagens foram criadas por uma IA, ok? Todas elas focam nos públicos que eu tenho. Primeiro quero mostrar que é um evento com muita gente. Se isto não corresponder à verdade, não usem, ok? Mas a IA ajuda-me a criar as imagens, ajuda-me a mostrar a um potencial patrocinador momentos em que ele consegue ativar a sua marca, não é? Que se calhar com uma imagem fala muito mais do que muitas palavras, e consegue mostrar também aquilo que eu ontem ouvi aqui falar muito, de dizer assim, não, nós temos que conseguir que o ténis vire um desporto mais massificado, não é? E quando eu vejo uma imagem destas, se calhar fico mais receptivo a dizer, eu quero fazer com que isto seja realidade. Mais alguma pergunta? Anyone wants to make any question? No? We continue? Ok, vamos continuar então com a minha provocação de algumas coisas que espero de vocês agora, não é? Eu espero que tenha sido útil aquilo que trouxe e agora estou à espera que vocês, em 30 dias, comecem a usar a lente dos Jobs to be done, ou seja, olhem para os vossos públicos e digam assim, ok, qual é o progresso que eles querem realizar? E a seguir, vamos lá experimentar e produzir duas coisas. Não estou a dizer para pôr no ar, estou a dizer para começar a experimentar. Porque para pôr no ar, eu dou-vos mais 30 dias. Ok? Ou seja, que tal testar com um piloto daquilo que desenvolveram nos primeiros 30 dias e melhoraram nos seguintes 30 e vão experimentar num evento verdadeiro já a capturar dados. Porque depois, ao fim de 90 dias, vão pegar nesses dados e vão conseguir mostrar a um patrocinador porque é que vos tem que apoiar. Porque vocês vão melhorar a vida dele. Se vocês não melhorarem a vida dele, ele quer lá saber. Porque é que eu vos vou apoiar? Não é? Cada um de nós está interessado na nossa vida. E é assim que nós conseguimos. E a psicologia... Eu sou um estudioso, um amante de psicologia de consumidor, porque sei que é o segredo do negócio, ok? Para o fazer. Quase a terminar. Agradeço-vos, obviamente, a vossa presença, a vossa energia, mas gosto de deixar esta mensagem final. Não vendam tecnologia, ok? Esta palestra não é sobre IA, é sobre progressos que as pessoas querem realizar, ok? Se vocês não tiverem isto, vão falhar, ok? Se acertarem no progresso que as pessoas querem realizar, podem ter a certeza que depois a IA vos vai ajudar e as chances de sucesso das vossas iniciativas vão aumentar, ok? Portanto, não se esqueçam, escolham uma coisa para experimentar, criem um indicador, ok? Como é que eu vou ver se aquilo foi ou não um sucesso, e se não foi, perceber porque não foi, e tentar criar algo novo. E como eu disse, vocês podem começar já em dezembro, não é? Que por acaso é para a semana. Ok? Pronto. Deixo aqui, neste QR Code, vocês poderão aceder a uma página específica no meu website, se quiserem pensar em próximas ações, ok? Também me podem dizer assim, olha, manda-me, mas é o sumário do que falaste, e eu mando-vos o sumário que falei e dou-vos mais tempo para pensar nos próximos passos, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado à organização. Os meus parabéns à Academia Kikuchi, com os $20. Também vos digo como é que vão gastar melhor os $20, ok? Não precisam de gastar em ChatGPT, porque esta solução tem lá o ChatGPT, tem o Cloud AI, tem todos, ainda por cima. Se for só para conversar com eles, basta $10. Se quiserem criar este tipo de coisas que eu disse, que eu mostrei, aí é que precisam de 20, ok? Pronto, muito obrigado.